Olá pessoal, então sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa aula de contabilidade para iniciantes, nossos conceitos básicos. Espero que vocês estejam entendendo até aqui e vamos nos concentrar novamente, porque a gente vai avançar um pouquinho. Então vamos lá para a tela para ver o que mais que a gente precisa saber. Olha só. Cadê você? Aqui. Para alcançar seus objetivos precípios, a contabilidade utiliza técnicas formais específicas. Assinale abaixo o grupo que discrimina essas técnicas. Registro contábil, balanços e auditoria. Escrituração, auditoria e análise de balanços. Livros contábeis, diário e razão, inventários, orçamentos e balanços. Escrituração, lançamentos, balancetes, balanços, inventários e auditoria. E letra E, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados e demonstração de origens e aplicação de recursos. E aí, qual é o nosso gabarito? Quais são as técnicas? Ora, concurso para analista contábil financeiro. Cargo muito bom na Cefaz CE. Né? Gabarito, letra B de bola. Escrituração, elaboração das demonstrações contábeis, auditoria e análise de balanços. Famoso é ela. É ela quem? A Ana. Né? Então vamos seguir. Decomposição, comparação e interpretação dos demonstrativos do estado patrimonial e do resultado econômico de uma entidade é função econômica da contabilidade, objeto da contabilidade, técnica contábil chamada análise de balanços, finalidade da contabilidade ou função administrativa da contabilidade. E aí, galera? Decomposição, comparar e interpretar as demonstrações contábeis é o quê? O que é isso? Alguém sabe me responder? Isso é uma técnica contábil chamada análise de balanços. Letra C. Bom, então vamos lá. Molezinha até agora. Agora a gente vai complicar um pouquinho. Como? O que nós já sabemos até agora é o seguinte. Já sabemos o conceito, já sabemos o objeto da contabilidade, já sabemos a finalidade. Ó, até agora o que você tem que saber é o seguinte, vamos lá. Você tem que se perguntar se você já aprendeu isso. Qual é o conceito de contabilidade? Qual é o objeto da contabilidade? Qual é a finalidade da contabilidade? Quem são os seus usuários? Quem são, inclusive, os usuários primários? O que é uma azienda? Quais são as funções da contabilidade? Quais são as técnicas contábeis? E qual é a base normativa da contabilidade? Já sabe isso? Ótimo, então você já está entendendo tudo até agora. Agora, a gente vai entrar na contabilidade propriamente dita. Primeira coisa que você precisa saber
é que a contabilidade ela não tem relação, a palavra débito e crédito, não tem relação com o sentido comum que a gente utiliza. Como assim? Vejam só. É muito importante que isso fique claro para vocês. Então imagine o seguinte. Quando eu e você, a gente se uniu e constituiu uma sociedade, a gente entregou dinheiro para a sociedade, não entregou? Sim ou não? Por outro lado, então o que acontece quando a gente entregou dinheiro para a sociedade? Essa sociedade passou a ter uma coisa que a gente chama de capital social. Capital social representa essa fração, né, essa quantidade de recursos que os sócios entregam. Era 60 mil, se eu não me engano. E por outro lado, esse dinheiro, ele entrou onde na sociedade? Ele ingressou aonde na sociedade? Alguém sabe me responder? Ele entrou na conta caixa. Ele entrou no caixa da sociedade. E aí você precisa saber que a sociedade, que as entidades, ela tem uma demonstração contábil que é a chamada principal demonstração contábil de todas. Vocês sabem me dizer qual é? Essa demonstração contábil, ela é chamada de balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele funciona basicamente do seguinte modo. Do lado esquerdo, você tem o ativo. Do lado direito, você tem o passivo. E você tem o patrimônio líquido. Anota. Então, o que acontece? Quando nós entregamos dinheiro para essa sociedade, né, nós entregamos 60 mil reais em espécie. Esse dinheiro, ele foi para a sociedade. E eu pergunto, esse capital, ele é capital próprio da sociedade ou ele é um capital de terceiros? Me respondam. Ele é um capital próprio. Então, toda vez que na contabilidade você tiver um capital que é chamado de capital próprio, ele faz parte
do patrimônio líquido. O patrimônio líquido na contabilidade, ele é chamado de capital próprio. Já o passivo, por sua vez, o passivo, ele é chamado capital de terceiros. Muito importante que isso fique claro. O que mais? Então, o balanço patrimonial, ele funciona do seguinte modo. O lado direito representa o que nós chamamos origem de recursos. Então vejam, quando os sócios entregaram 60 mil para a sociedade, esse 60 mil veio para cá, porque é um capital próprio. Capital próprio a gente chama de patrimônio líquido. Então os sócios entregaram ali 60 mil. Esse capital ele é próprio, porque é um capital que passou a ser da sociedade. Tá? Só que ele tem uma origem ali, do capital próprio. Essa conta é o que nós chamamos de capital social. Beleza? Só que esse dinheiro que os sócios eles entregaram para a sociedade, ele não foi aplicado, ele não está aplicado, e nesse caso ele está aplicado em uma conta do ativo. Então, eu sei que você não sabe ainda o que é ativo, você não sabe o que é passivo, você não sabe o que é PL, mas grave que o lado do ativo representa as aplicações. Então, esses 60 mil que os sócios entregaram, que ficaram ali registrados como capital social, eles também vão ficar registrados numa conta chamada conta caixa, 60 mil. Então, a partir de agora, entenda o seguinte. O ativo ele pode ser entendido como conjunto de bens e direitos da entidade. O passivo representa o quê? Representa as chamadas obrigações, ou seja, são as dívidas. E, por sua vez, o PL é o capital próprio. Você vai entender assim por enquanto. Você vai entender assim por enquanto. Tá? Só decore isso. Então você já sabe por cima a estrutura do balanço patrimonial. O balanço patrimonial, que é a principal demonstração contábil, do lado esquerdo ela tem um ativo, que são as aplicações, que representam os bens e direitos. Do lado direito você tem o passivo, que também é chamado como capital de terceiros, né, que são as dívidas, empréstimos a pagar, obrigações a pagar, salários a recolher, etc.
E você tem também o patrimônio líquido, que é o capital próprio, que aí você tem uma série de contas também que integram. Entenderam até aqui, galera? Sim ou não? Só que a contabilidade, ela funciona através de um sistema que é o chamado método das partidas dobradas. Método das partidas dobradas. O que funciona? Como é que funciona? Vejam que no nosso balanço patrimonial, quando eu e você, a gente constitui a sociedade, esse dinheiro ele veio tanto para cá como para cá, não é mesmo? Agora imagina que a gente pegou 40 mil reais emprestado do banco. Nós pegamos 40 mil reais emprestado do banco. Eu pergunto a vocês, tá? Essa origem, olha, eu estou pegando 40 mil reais para aplicar na minha sociedade. Então, toda aplicação, ela tem uma origem. Essa origem, se eu estou pegando 40 mil reais emprestado do banco, essa origem é de capital próprio ou é de capital de terceiros? Respondam. Ela é de capital de terceiros. Então eu vou dever aqui para o banco R$ 40 mil. Só que, pessoal, vejam só. Eu estou devendo 40 mil reais para o banco, não estou? Mas esse dinheiro, ele está aplicado em algum lugar. Ele não está aplicado em algum lugar? Eu fiz um empréstimo e esse dinheiro foi para algum lugar. Qual é a conta que vai representar o local onde esse dinheiro está? É a conta bancos. A conta banco, ela é um direito. Você tem um direito de pegar o seu dinheiro, né, que está depositado lá naquela instituição financeira. Então, a conta banco também tem que estar aqui. Entenderam? Aí eu pergunto a vocês. Qual é o total do meu ativo? Ora, é só somar. O meu ativo aqui ele é 60 mil mais 40 mil. R$ 100 mil. O meu passivo mais PL dá quanto? O meu passivo mais PL, se eu somar 60 com 40, R$ 100 mil. Então eu digo aqui, adianto para vocês, que nós temos uma coisa que é chamada de equação fundamental da contabilidade.
A equação fundamental da contabilidade, ela diz o seguinte: o ativo é igual ao total do passivo mais o PL. Consegue entender isso? O ativo, ele é igual ao passivo mais o PL. Isso aqui na contabilidade decorre do que nós chamamos de método das partidas dobradas. Galera, isso é método das partidas dobradas. Tá claro para vocês esse assunto? Só que eu vou além. Essa aula é extremamente introdutória, mas é uma aula que nós já estamos introduzindo conceitos que já vão começar, já estão fazendo sentido para você. Na contabilidade, então, funciona do seguinte modo. Quando a gente entregou recursos para essa sociedade, a gente vai abrir um negocinho aqui, feinho, que se chama razonete. Se chama razonete. Tá? Se chama razonete. Então, todas as contas, quando você vai fazer um lançamento, elas são lançadas em razonetes. Então, quando você falou lá, quando eu entreguei dinheiro dos sócios, eu abri uma conta chamada capital social. Então, você vai abrir aqui um razonetezinho para a conta capital social. Esse dinheiro que ao mesmo tempo foi para o capital social, ele foi parar também no caixa. Então, você vai abrir aqui um razonetezinho para a conta caixa. E você precisa saber que na contabilidade, essas movimentações, elas são feitas através de lançamentos. E esses lançamentos, eles são feitos através de débitos e créditos. E você precisa saber ainda que o razonete, ele tem um lado esquerdo, o lado esquerdo representa o débito e tem um lado direito. O lado direito ele representa o crédito. Agora vejam só. Pessoal, aqui que começa a confusão. Mas você desde já vai desfazer qualquer confusão possível na sua cabeça. Por quê? Porque você vai decorar a seguinte
convenção contábil. Ora, toda vez que você vai fazer um lançamento no ativo, você vai fazer o seguinte: o ativo ele aumenta débito e diminui a crédito. Olha só, gravem. O ativo aumenta débito e diminui a crédito. Tem alguma dificuldade em decorar isso, pessoal? Sim ou não? Não. Dificuldade zero. Só grava. O ativo aumenta débito, diminui a crédito. Esquece a linguagem do cotidiano. Esquece a linguagem do direito. Você está estudando é contabilidade. Então, na contabilidade, o ativo aumenta débito e diminui a crédito. O passivo ele aumenta a crédito e diminui a débito. O patrimônio líquido ele aumenta a crédito e diminui a débito. Tá? Vou introduzir mais 2 pontos avançados para você já decorar também no mesmo bolo. As contas de despesa. Aumentam a débito. E as contas de receita aumentam a crédito. Mas isso aqui vai ser um ponto mais avançado, tá? Então, galera, o que eu peço a vocês agora é que tatuem isso aqui no braço, na perna, na testa. Façam uma caneca. Eu tenho um aluno que ele fez uma caneca aí de contabilidade já e mandou pra gente a foto. Então faça uma caneca, tira a foto da mulher, do marido, coloca isso aqui para você nunca mais esquecer. Você não pode não saber isso. Você não pode não saber isso. Senão você não vai avançar. Então escuta. Decore. Isso aqui. Pessoal, decoraram? Agora vamos para aquele lançamento que eu falei. Olha só, eu e você a gente entregou 60 mil para a sociedade. Beleza. A gente entregou 60 mil reais para a sociedade. O que está acontecendo? Ora, esse dinheiro ele passa a compor o que a gente chama de capital social e também ele ingressa no caixa. Estão entendendo? Manifestem-se aí para nós. Então você já sabe o lançamento que você tem que fazer aqui.
você já sabe o lançamento que você deve fazer aqui. Ora, capital social, eu pergunto a vocês, capital social é uma conta de que grupo? É uma conta do PL. Caixa é um bem e direito, né? Capital social é um capital próprio. Caixa é um bem. Bem, a gente falou que faz parte do quê? Ora, bem é um ativo. Olha só. Então já sabemos aqui o nosso primeiro lançamento. Vejam, parabéns a vocês que estão conseguindo entender. Meus parabéns, meus sinceros parabéns. Meus sinceros parabéns. Fico muito feliz. Capital social, quando nós estamos constituindo a sociedade, ele está aumentando ou está diminuindo? Respondam. Ele está aumentando. O capital social está aumentando. A gente está entregando recurso para a sociedade. Se o capital social está aumentando, você vai lembrar daquela convençãozinha contábil que nós falamos. Como que o PL aumenta? Lançamento a débito ou lançamento a crédito? Lançamento a crédito. Então você vai lançar aqui R$60 mil. Só que, pessoal, existe uma coisa na contabilidade que é o método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas fala: se você tem um ou mais lançamentos a débito, você precisa ter um ou mais lançamentos a crédito. Essa é a regra. Essa regra ela não pode falhar. Então, se o capital social aumentou com R$60 mil, falta aumentar alguma outra conta, senão vai ficar capenga. E qual é a outra conta que está aumentando? Alguém sabe me dizer? É o caixa. É o caixa. Então, se o caixa ele está aumentando porque está entrando R$60 mil nesse caixa, você vai só lembrar da tabela. Fala, opa, na minha tabelinha de convenções, caixa é um bem, bens são ativos. Na minha tabelinha, ativo aumenta a débito. R$60 mil. Foi difícil, galera, fazer esse lançamento? Sim ou não? Não. Dificuldade zero. Dificuldade zero. Agora, de novo. Eu vou comprar mercadoria à vista. Eu vou comprar mercadoria à vista no valor de R$20 mil. Vejam só.
Se eu vou comprar mercadoria à vista, eu gosto que a galera participe, eu gostaria que todos respondessem. Se eu vou comprar mercadoria à vista, o dinheiro está saindo de onde? De qual é a conta que vai sair dinheiro? De que conta? Vai sair dinheiro do caixa. Só que em contrapartida, está entrando um bem na minha sociedade, né? Está entrando um bem na minha sociedade. Se a minha sociedade passou a ter novos bens, como é o nome da conta que vai registrar esses bens? Ora, ou você vai chamar de conta estoques, ou você vai chamar de mercadorias. E vejam só. Vejam só. Mercadoria é um bem. Se mercadoria é um bem, logo ela é considerada um ativo. Então vamos lá. Está entrando mercadoria na minha empresa. Mercadoria é um bem, se é um bem é um ativo. Se o ativo está entrando na empresa, significa que ele está aumentando. Logo, você lembra da sua tabelinha que o ativo aumenta como? Respondam. Ora, o ativo, ele aumenta a débito. R$20.000 aqui. Entenderam? Aumentando, ativo aumenta débito. Galera, você nem está cogitando que débito significa dívida, que débito é quando você... Você nem está pensando nisso. Está esquecendo isso. Você está seguindo única, estrita e exclusivamente a convenção contábil que nós ensinamos. Só que eu pergunto, esse lançamento está completo? Não. Está faltando alguma coisa aqui ainda. E o que? Eu falei que segundo o chamado método das partidas dobradas, quando você tem um ou mais lançamento a débito, você tem um ou mais lançamentos a crédito. Então, se você tem aqui uma mercadoria entrando na sociedade, o ativo está aumentando. Só que, por outro lado, o seu caixa está constando com 60.000. Só que falta o crédito. Falta o lançamento a crédito. Essa mercadoria que você comprou à vista. Se você comprou à vista, saiu dinheiro do caixa. Se saiu dinheiro do caixa, o meu ativo está diminuindo. Se o meu ativo está diminuindo, eu vou lembrar da nossa tabelinha da convenção contábil, que o ativo, ele diminui a crédito. R$20.000. Ficando um saldo de 40.000. Nem vou deixar esse saldo aqui para não confundir, mas vocês já sabem que ficou um saldo de 40. Entenderam? Galera, não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Agora, vamos fazer mais um. Você decidiu comprar mercadoria a prazo.
Vejam só. Você decidiu comprar mercadoria a prazo. Quando você compra mercadoria a prazo, quais são as implicações existentes nessa operação? Ora, por um lado, vai entrar estoque na sua empresa, só que por outro lado, há uma implicação que é a seguinte: você tem uma dívida com o fornecedor. Se você tem uma obrigação, né, com um fornecedor, isso é o quê? Obrigações ficam classificadas onde? No passivo. Então, quando você comprar mercadorias a prazo, você vai abrir aqui uma conta chamada fornecedores. Fornecedores. Vejam só. Então, o que aconteceu aqui? Nós compramos mercadoria no valor de 10 mil. A minha conta estoques, minha conta mercadorias, ela está aumentando ou está diminuindo? Respondam. A minha conta mercadorias, ela está aumentando. Estoque é um bem. Se é um bem, é um ativo. Logo, o ativo você sabe que ele aumenta como? O ativo, ele aumenta a débito. R$10.000. Só que, por outro lado, vejam, segundo o método das partidas dobradas, sempre que você fizer um ou mais lançamentos a débito, você precisa ter um ou mais lançamentos a crédito de mesmo valor. Então nós lançamos o débito no ativo que está aumentando, só que falta um lançamento. Ora, a minha conta fornecedores, o meu passivo, ele está aumentando ou está diminuindo? Ora, o meu passivo, ele está aumentando. A minha obrigação com fornecedores está aumentando. Logo, se a minha obrigação ela está aumentando e o passivo está aumentando, você vai lembrar daquela tabelinha lá da convenção contábil que o passivo ele aumenta a crédito. Novamente, você só está se utilizando da sua convenção contábil. Você sequer está cogitando que crédito pode significar uma coisa boa ou isso ou aquilo. Não, você só está se utilizando da sua convenção contábil. Agora vamos ver. Vamos fazer um negócio aqui. Vocês lembram que eu falei da equação fundamental da contabilidade? Qual é a equação fundamental da contabilidade? Ativo é igual a passivo mais PL. Vamos ver se esses valores batem? Vamos lá.
Aqui, ativo, nós temos aqui a conta caixa com saldo de R$ 40.000. Temos a conta estoques com saldo de 30.000. Totalizando, portanto, R$ 70.000. Como passivo, nós temos fornecedores 10.000, IPL, capital social, 60.000. O que vai totalizar aqui? R$ 70.000. Entendido, galera? Vejam, bateu o balanço. Todos os razonetes têm débito e crédito, todos os lançamentos têm débito e crédito, de mesmo valor. A equação fundamental da contabilidade está respeitada. Então você tem aqui uma obediência total ao chamado método das partidas dobradas. Entenderam, galera? Isso vai ficar mais claro ao longo dos nossos cursos no Estratégia, mas é muito importante que você saiba. Olha só, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, que vocês devem decorar para a prova. Bom, ativo eu disse que são os bens e direitos. Então, quais são as principais contas que você tem que entender que eles vão ficar registrados lá no ativo? Primeiro, você tem que saber que o ativo ele pode conter bens corpóreos e também incorpóreos, tá? Não necessariamente um bem ele tem que ter substância física. Ok. Quais são as principais contas de ativo que podem aparecer na minha prova, Gabriel? Vamos lá. Caixa, bancos, conta clientes. A conta clientes, quando aparecer na sua prova só clientes, na sua questão, você sabe que é uma venda que ela efetuou a prazo, tá? Duplicatas a receber. Mercadorias, estoques, máquinas, móveis, softwares, aplicações financeiras, obras de arte, entre tantas outras. Já o passivo representa as suas obrigações, tá? Sempre que você tiver uma expressão escrita assim, a pagar, a recolher, ou a palavra provisão, isso significa que você está diante de uma conta do passivo.
beleza? Imposto a pagar, salários a pagar, aluguel a recolher, juros a pagar, empréstimo a pagar, fornecedores. As principais contas que você vai ter de passivo, então, são essas com qualquer coisa, XX a pagar, empréstimo a pagar, salário a pagar, empréstimo tributos a recolher, ICMS a recolher, etc. E conta fornecedores. A conta fornecedores representam, né, aquelas compras a prazo que você fez e ainda está devendo. E por último temos lá o capital próprio, que são as contas de PL. A principal conta aí que você vai ter do PL é o próprio capital social, como eu já disse. Só que aí você tem outras contas. Sempre que na contabilidade aparecer a expressão reserva, reserva legal, reserva de contingência, reserva disso, reserva daquilo, saiba que a expressão reserva mais alguma coisa significa que nós estamos falando de uma conta do PL. Galera, é importante que você entenda isso, tá bom? Vão aparecer outras contas aí depois relativas a isso, mas é importante que você saiba. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui é que já caiu em prova, é que o método das partidas dobradas, ele também pode ser conhecido pelo nome de método veneziano. Você sabia disso? O CESP cobrou isso num concurso em 2015, tá? O método das partidas dobradas, ele também pode ser conhecido como método veneziano. Bom, vamos lá. Essa é só uma aula introdutória, né? Obviamente, com o decurso do tempo, as coisas vão ficar mais fáceis de serem entendidas. Mas é uma aula para você começar a se situar na contabilidade. Vamos lá. A primeira questãozinha, então, que a gente vai fazer é uma questãozinha antiga. Como eu disse, a ESAF sempre explorou muito esses assuntos quando ela fazia concursos lá atrás. Hoje em dia esses assuntos não caem mais tanto, mas eles são necessários para que você possa entender a ciência contábil. Só tomar uma água que a gente vai fazer essas questões. O patrimônio que a contabilidade estuda e controla, registrando todas as ocorrências nele verificadas. Estudar e controlar o patrimônio para fornecer informações sobre sua composição e variações, bem como sobre o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial. As proposições indicam respectivamente. Então, o patrimônio, ele é o quê? Na contabilidade. Vamos lá, o que a questão quer saber? As proposições indicam respectivamente o objeto e a finalidade da contabilidade, a finalidade e o conceito da contabilidade, o campo de aplicação e o objeto da contabilidade, o campo de aplicação e o conceito de contabilidade, a finalidade e as técnicas contábeis da contabilidade. Então, o patrimônio, ele é o quê? Patrimônio é o objeto. Fornecer informações é o quê? É a finalidade. Já matamos aqui gabarito letra A. 8. É função econômica da contabilidade.
A contabilidade ela tem uma função administrativa, que é controlar o patrimônio, e tem uma função econômica. Qual é a função econômica da contabilidade? A função econômica da contabilidade é apurar lucro ou prejuízo. Gabarito letra A. Difícil? Mole, né? Próximo. A palavra azienda é comumente usada em contabilidade como sinônimo de fazenda, na acepção de conjunto de bens e direitos, mercadorias, finanças públicas, grande propriedade rural, patrimônio considerado juntamente que tem sobre ele, com a pessoa que tem sobre ele poderes de administração e disponibilidade. E aí, galera? Azienda, eu disse que é o quê? É um patrimônio que está sofrendo uma gestão. Portanto, letra E. Dez. Estão excluídas do campo de aplicação da contabilidade. Então, essa questão você já tem que pensar o seguinte, ora, o campo de aplicação da contabilidade é um patrimônio que está sofrendo uma gestão. Então, o que vai estar excluído provavelmente é um patrimônio que não esteja sofrendo gestão. Vamos lá. Letra A. As reuniões de pessoas sem organização formal, ausência de finalidade explícita, inexistência de quaisquer recursos específicos. Então aqui, eu tenho algum patrimônio sendo gerido na letra A? Sim ou não? A resposta é não. Você tem um grupo de pessoas. Elas não têm uma empresa, elas não são do governo, elas não são de uma associação, elas não têm uma finalidade e não têm recurso, elas só estão no rolezinho, né? Como dizem os jovens de hoje em dia, estão lá se juntando para fazer uma baderninha, qualquer coisa. Então não é uma aplicação da contabilidade. Gabarito. As sociedades não registradas ou que não possuam atos constitutivos formais. Aqui pode ter contabilidade, né? O fato de não estar registrada não significa nada. As entidades que explorem atividades ilícitas ou não estejam autorizadas a funcionar. Aqui também é estranho falar isso, né? Mas aqui você tem um patrimônio mais gestão. D. As organizações estrangeiras que tenham sede no exterior. Aqui você também tem patrimônio mais gestão. Letra E. As pessoas jurídicas dispensadas pelo fisco do cumprimento das obrigações relativas à escrituração. Elas podem estar dispensadas do cumprimento, né, do fisco, mas as obrigações contábeis continuam. O fisco não pode se intrometer na relação contábil. Então aqui também se aplica a contabilidade. Próximo. Considerando as regras fundamentais da digrafia contábil, que determinam o registro da aplicação dos recursos simultaneamente em valores iguais às respectivas origens, temos como correta a seguinte equação contábil geral. Pessoal, eu falei para vocês que a equação fundamental ela é assim representada. Ativo é igual a passivo mais PL. Só que o PL, você tem que entender que é o seguinte.
O PL, ele é composto pelo capital social e vocês concordam que toda vez que a empresa tiver um lucro ou prejuízo, isso vai ser agregado ao capital dos sócios? Então, por exemplo, eu estou ralando na minha empresa para que ela tenha lucro. Logo, se eu quero que a minha empresa tenha lucro, eu quero me beneficiar desse lucro de alguma maneira. Eu quero receber uma parte desse lucro, não é mesmo? Nada mais do que justo. Só que, então, a partir de agora, você vai saber, nós vamos acrescentar, e vejam que nós estamos falando coisas que já vamos ver mais à frente. Você precisa saber que o PL ele tem várias contas, mas esse lucro ou prejuízo, ele é apurado através do confronto das receitas e das despesas. Então vejam, as receitas, elas vão somar ou diminuir o PL? Elas vão somar. As despesas, elas vão diminuir o PL. Então as receitas e despesas, elas integram o PL. Gravem assim. Logo, essa equação fundamental, ela pode assim ser reescrita. Ativo é igual a passivo mais capital social mais receitas menos despesas. Entenderam? Falem. Entenderam sim ou não? Sim, né? Tranquilo. Então vamos lá. Agora vamos então aqui. Deixa eu tirar esse parênteses para ficar mais fácil de ver. Vamos nas nossas alternativas. Ativo é igual a passivo mais capital social mais despesas menos receitas. Isso está certo ou está errado? Isso está errado. As despesas, elas aumentam ou diminuem o PL? Ora, elas diminuem. Então aqui é menos despesas e mais receitas. Próximo. Ativo mais receitas é igual a capital social mais despesa mais passivo. Então vamos lá. Ativo é igual a passivo mais capital social mais receita menos despesa. Logo, a receita ele isolou. Se a receita aqui está somando, quando a gente isolar, ela vai passar como? Ela vai passar diminuindo. Logo, vai ficar ativo menos receita é igual a passivo mais capital social menos despesa. Logo, aqui tinha que estar subtraindo. E aí, então, a alternativa está errada. Agora, vamos isolar aqui. Ativo menos passivo. Então, isolando passivo.
ativo menos passivo, beleza, é igual a capital social mais receita menos despesa. Então vamos olhar a letra C. Ativo menos passivo, ok, é igual a capital social mais receita mais despesa? Errou aqui. Ativo mais capital social, agora isolando o capital social, na verdade, ele vai passar subtraindo, é igual a passivo mais receita menos despesa. Ativo mais capital social, errou aqui. Mais receita, na verdade, então a receita também foi isolada, a receita também passava subtraindo, então aqui também errou. É igual a passivo mais despesa? Também não. A despesa está subtraindo. Chegamos ao nosso gabarito. Vamos lá. Isolando a despesa, vai ficar ativo. A despesa que era negativa aqui desse lado, ela passa somando. É igual a capital social mais receita mais passivo. Então esse é o nosso gabarito. Errou? Agora é hora de errar. Não pode errar na prova. Aqui pode errar 10 vezes. Vamos lá. A OCP, Auditor Fiscal ISS JF 2016. A contabilidade adota o método das partidas dobradas para registrar suas operações, no qual, em sua essência, o registro de qualquer operação implica que um débito em uma ou mais contas deve corresponder a um crédito equivalente em uma ou mais contas, de forma que a soma dos valores debitados seja sempre igual à soma dos valores creditados. Ou seja, não há débito sem crédito correspondente. Com base no exposto, assinale a alternativa incorreta. Quer saber a incorreta? Então vamos lá. A soma dos débitos é sempre igual à soma dos créditos? Certo ou errado? Com base no que nós fizemos, isso está certo ou está errado? Isso está correto. A soma da despesa, débito, é sempre igual à soma das receitas, crédito? Galera, esse é o nosso gabarito. Por quê? Imagina se as suas despesas fossem sempre igual às suas receitas, você não teria lucro ou prejuízo, tá? Então a soma da despesa, ela não é igual à soma das receitas, não. Tá? A soma dos débitos sempre tem que ser igual à soma dos créditos. Mas aqui nós estamos falando de apuração do lucro ou prejuízo. Então a soma das receitas não tem que ser igual à soma das despesas. Numa empresa, é só você pensar numa empresa qualquer que você sabe que essa alternativa ela é falsa. A soma dos saldos devedores é sempre igual à soma dos saldos credores? Nós já falamos que está correto. O saldo, né? Tem que somar, tem que bater os saldos. Os saldos tem que bater. O total do ativo será igual à soma do passivo com o PL? Correto também. Isso aqui é o quê? É o que a gente chama de equação fundamental da contabilidade. Beleza? A um débito ou a mais de um débito em uma ou mais contas deve corresponder um crédito equivalente em uma ou mais contas. Olha lá, exatamente aquilo que nós falamos lá atrás, ó. Até arrepiou o braço aqui de emoção. Que maravilha! Já sabe, matou, gabarito letra B. Vamos seguir. O balanço patrimonial de uma empresa apresentou um ativo de 300 mil e um passivo de 500 mil.
Assinale a alternativa que apresenta a situação patrimonial líquida da empresa. Galera, vamos lá. A empresa tem um ativo de 300, tem um passivo de 500. Ora, ativo tem que ser igual a passivo mais PL. Isso a gente já ensinou. Só que para que essa equação possa fechar, qual tem que ser o valor do meu PL, galera? Ora, o meu PL aqui, ele vai ter que ser quanto? Alguém sabe? Ele vai ter que ser negativo em 200. Senão, não fecha a equação fundamental da contabilidade. Não tem problema o PL ser negativo. O ativo ele só pode ser maior ou igual a zero, tá? Então anotem. O ativo ele tem que ser maior ou igual a zero. O passivo ele tem que ser maior ou igual a zero. Agora o PL ele pode ser maior, menor ou igual a zero, sem problema algum. E o que significa que você tem um passivo maior do que o seu ativo? O nome disso na contabilidade é passivo a descoberto. Passivo a descoberto. Por quê? Porque vejam, se eu pegar todo o meu ativo, zerei o meu ativo, para quitar as minhas obrigações, eu vou bater aqui 300. Ainda vai sobrar um saldo de quanto? Ainda vai sobrar um saldo de 200. Vejam então que se eu pegar todos os meus bens e direitos e vender para pagar as minhas dívidas, eu terei um passivo a descoberto. É um passivo que está descoberto de recursos. Não há recursos suficientes para saldar os valores dessa obrigação. Passivo a descoberto, R$200 mil. Tá bom? Entendido? Isso vai ser explicado na próxima aula. (14) A contabilidade como ramo de conhecimento pode ser estudada ou compreendida sob diferentes perspectivas. Dentre as opções apresentadas, assinale aquela que corresponde especificamente ao objetivo ou à finalidade da contabilidade. Galera, quando a gente falar em finalidade da contabilidade, você vai procurar duas palavrinhas que são palavras-chave. Você sabe que palavras são essas? Ora, falou em objetivo ou finalidade, você já vai procurar fornecer informações. Existe alguma opção com essa resposta? Olha lá, sempre vai ter. Finalidade da contabilidade é fornecer informações sobre o patrimônio da entidade aos usuários de maneira a auxiliar no processo de tomada de decisões. Não tem mistério. Tá? Não tem mistério. Mais uma.
Qual dos itens a seguir indica o correto funcionamento do mecanismo do débito e crédito nas contas de patrimônio líquido? Galera, você lembra, agora você vai ter que decorar aquela tabelinha das convenções contábeis. Tudo que entra debita e tudo que sai credita. Os prejuízos são registrados por crédito e os lucros por débitos. Os aumentos são registrados por débito e as diminuições por crédito. Os aumentos são registrados por crédito e as diminuições por débitos. A soma dos débitos deve corresponder à soma dos créditos. Pessoal, como funcionam as contas do patrimônio líquido? Respondam. O que eu disse lá atrás? Qual que é o funcionamento das contas do PL? As contas do PL elas aumentam a crédito e diminuem a débito. Então vamos lá, letra A. Tudo que entra debita e tudo que sai credita? Não, é o contrário. Se aumenta a crédito, o que está entrando no PL está creditando e o que está saindo está debitando. Os prejuízos são registrados por créditos e os lucros por débitos. Aqui a gente vai lembrar aquilo das receitas e despesas que eu falei. As despesas elas geram prejuízos. As receitas, elas geram lucros. E o que eu falei lá na convenção contábil? As despesas, que são em tese geradoras de prejuízo, elas aumentam a débito. As receitas, que em tese são geradoras de lucro, elas aumentam a crédito. Logo, o item B ele está errado, porque os prejuízos são registrados por débitos e os lucros por créditos. Convenção contábil. Você só está lembrando da convenção contábil e nada mais. Os aumentos são registrados por débitos e as diminuições por créditos? Não. A letra D, portanto, é o nosso gabarito. Os aumentos são registrados por crédito e as diminuições por débitos. Ah, mas e a letra E, Gabriel? A letra E, ela não trata especificamente do grupo patrimônio líquido. A letra E, ela corresponde a uma filosofia mais ampla, que é o método das partidas dobradas de modo geral. Tá? E não trata especificamente do patrimônio líquido. Vamos lá. É isso aí, galera. Então, sobre os conceitos iniciais da contabilidade, essa aula ela é mais do que suficiente para que você possa começar a entender o mecanismo contábil. Tá? Tenho certeza de que o que nós passamos aqui são informações relevantes para que você possa começar a estudar, para que você possa começar a entender a contabilidade, beleza? Eu espero que tenham gostado, espero encontrar vocês aí mais vezes assistindo às nossas aulas, nossos encontros, nossos cursos de estratégia. Espero que as coisas tenham sido claras para te ajudar a desmistificar um pouquinho esse assunto, essa matéria, que muitos dizem que é tão difícil, mas na verdade, quando você pega essa sistemática, você vai ver que ela fica bem tranquila, tá bom? Então agradeço a atenção de todos, até a próxima, um abraço.